A defesa do deputado Alexandre Ramagem recorre da decisão do STF que limita a suspensão da ação penal sobre os eventos do 8 de janeiro somente para os crimes cometidos depois da diplomação. Repórter Janaína Camelo chegando agora aqui com a gente. O que a defesa do parlamentar vem pleiteando nesse caso? Janaína, boa noite para você, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. A defesa de Ramagem está pedindo aí que seja considerado também como uma acusação ali suspensa o crime de participação em organização criminosa armada, alegando que é um crime de caráter permanente, ou seja, que se prolonga no tempo e que estaria então persistindo ainda enquanto mandato do parlamentar de Alexandre Ramagem. Esse recurso, Thiago, foi protocolado nos autos hoje no início da tarde e horas depois o ministro Alexandre de Moraes, num despacho publicado, declarou ali a suspensão parcial da ação penal contra Alexandre Ramagem, atendendo à decisão da primeira turma que suspendeu ali parcialmente, né? Essa ação suspendeu, na verdade, a resolução da Câmara dos Deputados que tinha sido aprovada ali para trancar por inteiro a ação penal contra Ramagem. Então, diante disso, agora Alexandre Ramagem está oficialmente livre de 2 acusações, das 5 das quais ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Então, essas 2 que ele teria cometido durante o mandato parlamentar, que são dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Só lembrando que o ministro Moraes tem nas mãos mais um recurso, né, contra essa decisão da primeira turma, que é a DPF, que foi apresentada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para que a decisão do colegiado seja reavaliada pelo plenário dos 11 ministros. Então, o ministro Alexandre de Moraes ainda precisa dar uma decisão com relação a esse recurso apresentado por Hugo Mota e também a esse recurso aí apresentado pela defesa de Alexandre Ramagem. Tiago. É isso. Janaína Camelo, até daqui a pouquinho, mais um giro com os comentaristas. O Kobayashi, essa tentativa de levar essa discussão para o plenário do Supremo, né? Não só deixar isso na primeira turma, a defesa imagina que as chances de vitória são mais altas? É porque a primeira turma, Tiago, onde isso está sendo decidido, é formada por ministros que foram mais ligados ao presidente Lula, né? O próprio ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, o próprio Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, que foi advogado do presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, que tem os seus entendimentos já conhecidos e que são contra, geralmente, os interesses da defesa do Ramagem, e esses ministros teriam seus votos diluídos entre outros votos num plenário, num colegiado mais amplo, como é o plenário principal do Supremo Tribunal Federal, em que é o presidente e outros 10 votos. Essa é a tentativa da defesa, mas, de acordo com os precedentes e o que a gente tem visto, essas teses têm muita dificuldade de ir adiante no Supremo Tribunal Federal. Ô, Vilela, eu queria saber se você concorda com o Kobayashi e também nessa discussão sobre quais crimes, se há essa repartição, porque são crimes supostamente que ele cometeu antes do cargo de parlamentar. A decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, Thiago, ela está bastante correta, vez que o texto constitucional ele separa de uma forma muito clara a possibilidade de suspensão do andamento processual apenas em relação àqueles crimes que teriam sido praticados durante o exercício do mandato parlamentar. Nesse sentido, o Judiciário fez um recorte adequado. Agora, é natural que um investigado, que um réu numa ação judicial, ele busque formas de fazer valer seus argumentos. E aí, nesse sentido, havendo a possibilidade de rediscutir a matéria no plenário, eventualmente convencer outros ministros, trazer outros argumentos à tona, evidentemente a defesa vai aproveitar essas oportunidades e vai tentar explorar realmente esse convencimento no sentido de fazer com que a situação do réu ela seja melhorada. Se porventura ele não consiga alcançar todos os seus pleitos, mas que pelo menos ele avance um pouco mais em relação àquilo que ele já obteve.